Olá, sejam todos bem-vindos ao Pediatria Cast. Eu me chamo Mariana. Então eu sou a Desirê, eu sou pediatra também. Esse é um podcast direcionado para profissionais, pediatras e também pais. A gente vai compartilhar com vocês um pouco das nossas histórias e dividir conhecimento com todos vocês. Olá! Seja bem-vindo ao Pediatria Cast. Hoje nós vamos trazer um assunto muito interessante na nossa prática do dia a dia, que é como lidar com a enxurrada de mensagens que o pediatra recebe, ajustando aí o nosso WhatsApp. Eu sou a Desirê, pediatra, e eu tô aqui com a Mariana. E Mari, o WhatsApp, vilão ou mocinho nessa história? Então, para os nossos pacientes, ele é um grande mocinho, porque afinal de contas é a disponibilidade que o paciente tem, o acesso ao pediatra que o paciente tem de uma forma rápida e prática. Porém, para nós pediatras pode ser um vilão. Por quê? Porque a gente tem uma demanda enorme, então a gente atende uma quantidade grande de pacientes. E nem sempre que a gente está online, a gente está disponível para responder esse paciente. E aí as mensagens, elas vão se acumulando ao longo do tempo e a gente chega no final do dia com 100, 150 mensagens para serem respondidas. O que acaba tornando a nossa jornada um pouco mais pesada, porque a gente não está resolvendo apenas a demanda do paciente no consultório, mas a gente também está gerenciando as demandas desses pacientes fora do consultório. E isso acaba sendo um problema nos dias atuais. É interessante entender que a gente, quando oferece um atendimento particular, a gente precisa dar diferenciais para esse atendimento para realmente ele valer, né, ter este valor para a família. E essa acessibilidade ao pediatra é um grande valor que a gente oferece. Mas a gente precisa ter esse cuidado e entender que a partir do momento que a gente cede, né, essa possibilidade do paciente entrar em contato com a gente, ele precisa entender quais são as regras do jogo. E quem determina as regras do jogo aqui somos nós que estamos oferecendo o serviço, e a gente deve delimitar ao paciente quais são as regras que esse jogo vai ser jogado. Mari, como que você organizou isso na sua vida? Eu tive um problema muito sério com o meu WhatsApp quando eu comecei a atender um volume de pacientes maior, que eu fui até para psicóloga para resolver isso, porque era igual um enxugar gelo. Eu respondia, sei lá, 50 mensagens, fechava o WhatsApp, ia conversar, sei lá, com a minha mãe, com o meu marido, e dali a pouco já tinha mais 85 mensagens, e aquilo ali foi tomando uma proporção muito grande. Isso para mim era muito difícil, porque eu não conseguia olhar aquelas mensagens e dizer, não, daqui a pouco eu vou responder. Aquilo ali acumulava uma energia minha muito grande. O que eu fiz para resolver? Eu comprei um segundo chip de celular, em que esse chip fica reservado apenas para os meus familiares e amigos, e o outro chip fica para os meus pacientes. E aí eu tenho horários para ver essas mensagens, em que o paciente recebe esses horários, essas orientações de horário, em que eu sento e consigo efetivamente responder todos eles. Então, no geral, eu respondo às 8 horas da manhã, às 13 horas e depois, quando eu chego do trabalho, normalmente às 19h30, 20 horas. Sendo que a partir de determinado horário, por volta das 21h30, 22 horas, eu já não olho mais o celular. E aí, nos finais de semana, eu diminuo um pouco essas visualizações, mas com o passar do tempo, e eu fui também orientando os pacientes quando eu dava o meu número no consultório. Olha, esse é meu número particular, nos finais de semana, geralmente eu fico mais off, as mensagens escritas, elas são mais rapidamente respondidas, e com o passar do tempo, esse volume de mensagens também reduziu. E aí, o que acontece? Os próprios pacientes, eles conseguem entender que eu sou humana, eu tenho muitos pacientes para atender, eu tenho muitas demandas, eles anotam todos os questionamentos para vir tirar durante a consulta presencial, e eu respondo muito superficial aquilo que não é uma emergência, que pode ser respondido com mais detalhes na consulta presencial. E aí, as que são urgência, realmente eu respondo com muito mais tranquilidade e urgência também. Uma outra coisa que a gente acabou fazendo foi migrando, né, para o WhatsApp Business, que ali a gente tem
opções de colocar respostas automáticas. Então, quando o paciente entra em contato com a gente, ele recebe automaticamente uma resposta dizendo que não estamos disponíveis naquele momento, a resposta pode demorar para ser recebida e que tais e tais situações pontuais ele deve buscar a emergência. Não dá para ele ter uma situação urgente e ele ficar esperando uma resposta no WhatsApp que, por ventura ou por qualquer motivo que aconteça na nossa vida pessoal, afinal não somos máquinas, né? Somos humanos, aquela resposta possa demorar. Então, em situações de maior risco, ele deve procurar a emergência e em outras situações, né, que ele poderia aguardar, mas que essa resposta pode demorar para acontecer. Eu também faço isso. Quando eu entrego o meu contato no anotadinho, que eu anoto num cartão, e entrego para a família, eu digo, olha, pode ser que eu demore, porque ou eu estou atendendo aqui, a maioria dos meus pacientes me seguem no Instagram, então sabe que eu tenho 3 filhos, tem foto no consultório e tudo mais, e eu digo, ou eu estou atendendo aqui, ou eu estou atendendo no meu plantão de casa, ou eu estou em alguma atividade que talvez eu demore um pouco, mas até o final do dia eu procuro responder todas as mensagens que eu recebo lá. Uma outra coisa interessante, que a gente acaba vendo bastante, né, com os nossos alunos, é em relação aos médicos que não fazem atendimento só particular. Então, no particular, você tem uma demanda muito menor de pacientes e você consegue regular muito mais o seu horário de trabalho. Quando você atende plano de saúde, você tem um pouco maior o volume ou uma demanda maior de um paciente que te custa, né, que te paga um valor muito menor. E, de repente, aqui é um grande problema. A gente teve muitos alunos, né, que diziam que estavam ficando enlouquecidos com o WhatsApp, mas porque atendiam um convênio. E aí, como eles têm um volume muito alto de pacientes, eu, por exemplo, atendo, sei lá, 25, 30 pacientes numa semana, eles atendiam isso num período. Então, fica insustentável. E aí, de repente, aqui a gente teria que pensar numa outra forma de comunicação com o paciente e não essa forma tão próxima, né? Porque isso é um plus do seu atendimento particular. Inclusive, no momento em que você tenta fazer a migração, esse é um diferencial. Tá, mas por que eu vou pagar particular para essa pessoa? Eu vou pagar particular porque eu tenho acesso a ela, porque ela me responde prontamente no WhatsApp. E, pelo convênio, talvez isso não seja realmente possível, humanamente possível, pelo grande volume de atendimento. Sim, eu vejo alguns colegas que atendem convênios ainda e eles reclamam, tipo, no Instagram. Olha, hoje o WhatsApp está impossível de ser respondido, porque realmente, se você atende 20, 30 pacientes em um único dia, naquele dia são 20 pacientes, né? E mais as mensagens do celular realmente ficam algo humanamente impossível. Os meus pacientes, com o passar do tempo, percebi que eles estão cada vez mais alinhados, assim, com o meu jeito de atender. Então, eles sabem que às tardes eu estou no consultório, então, da 1 até as 7 da noite eu não consigo responder eles. Então, eles mandam muita mensagem para a secretária, dá uma conversada com a doutora se eu medico com tal coisa nessa situação. Porque às vezes é algo simples, mas que não dá para esperar até as 20 horas, tipo uma reação alérgica ou algo do tipo. E eles muitas vezes mandam exames para mim e colocam, não é nada urgente, quando a doutora conseguir dar um feedback. E isso torna a nossa relação muito mais sustentável. Uma vez eu ouvi, eu não sei exatamente de que pessoa eu ouvi isso, mas o que sustenta as relações, na verdade, é o equilíbrio. Porque quando tu tem uma relação em que tu dá um passo, faz um esforço muito maior por aquela pessoa, essa relação fica desigual. Então, assim, o paciente vem para consulta presencial e depois ele manda muitas mensagens, o esforço do médico é muito grande. Então, aquela relação ela não fica harmônica, ela não fica legal. Né? Ainda mais falando de convênio, tem uma questão financeira que o médico acaba recebendo e tal, mas a gente não vai entrar nesses méritos. Só que quando você tem um paciente que é seu paciente fiel, ele vem todo mês, ele faz as coisas direitinho, e você tem uma mensagem ou outra para responder porque ele realmente precisa, isso acaba se tornando algo que realmente você não se importa, né? Você tá ajudando realmente aquela família porque ela também se importa com você e aquela relação fica harmônica, né? Exatamente, a gente cria um relacionamento com as famílias que a gente acompanha, né? Então a gente cria um vínculo e toda a relação é pautada no respeito. Então eles também têm que respeitar o nosso espaço pessoal e a gente também tem que respeitar e entender. E às vezes a gente fica assim, poxa, aquela mãe tá mandando uma mensagem, aquela mãe é uma chata, ou o que será que ela quer? E na verdade ela tá passando por um sofrimento.
Então, a gente também tem que entender aquela necessidade que a mãe tem. E, às vezes, a gente vai ficando com pacientes muito mais alinhados com a gente, e já são pacientes que a gente já teve um entendimento na consulta, você já atende, você sabe que aquela mãe é um pouco ansiosa, então, de repente, você pode responder para ela, tá tudo bem, daqui a pouco eu te dou um retorno melhor. Porque existe um relacionamento, Claro. né? Então, existe um relacionamento de respeito e de carinho e deles com a gente também. E outra coisa que você falou que eu achei interessante é que esses pacientes que vêm do Instagram, eles nos acompanham, seguem acompanhando. Então, eles escutam o que a gente está orientando e às vezes é uma pergunta que ela queria fazer no WhatsApp Sim. e você respondeu numa caixinha de perguntas. As mães falam muito isso para mim. Ou elas sabem que a doutora tá não sei o que, a doutora tá viajando, a doutora agora tá no consultório, porque ela postou uma fotinho que ela tá lá. Então eu sei que vai haver uma demanda. Isso tudo integrado torna essa relação muito mais leve e muito mais sustentável ao longo do tempo. Com certeza. Eu até essa semana mesmo, uma pacientinha minha fez aniversário e eles foram viajar para o Rio e a menina teve uma crise, né? Enfim, eu acho que estava com uma bronquiolite, começou um episódio viral bem simples, mas acabou tendo um desconforto respiratório importante e precisou ficar em observação lá no Rio, ficou internada um dia. Então, os pais me ligaram, né, fizeram chamada de vídeo, me mandaram a receita. Eles falaram, nossa, a gente tá super bem atendido aqui, mas eu só vou ficar tranquila se a doutora disser que tá tudo certinho com a receita dela, se é isso mesmo que você faria. E claro, isso traz uma tranquilidade para eles muito grande, né? Eles até falaram, a gente queria, né, dar uma volta, depois que ela recebeu alta e já estava melhor, dar uma volta dentro do táxi para conhecer os pontos turísticos, porque a gente nunca foi. O que você acha? Se você disser que a gente tem que voltar agora, a gente volta. Eu falei, calma, também não é assim, ela tá bem, já tá medicada, vai num táxi, vê os pontos turísticos e depois vocês voltam com calma. Não precisa sair correndo, porque isso já não vai mais fazer diferença, né? É isso aí. Essa semana também aconteceu comigo um episódio de uma família que é o segundo filho que eu vou acompanhar. E o bebezinho nasceu e no segundo dia ele parou de fazer xixi. Então, eles já tinham a consulta marcada de 7 dias. Mas se fosse um paciente que não tivesse o meu contato, ela teria que ir ao pronto-socorro, de repente se arriscar, claro, às vezes é necessário. Mas nessa situação, havia como a gente resolver no consultório sem expor a criança ao risco de estar no pronto-socorro. Então eu vi a criança com 48 horas de vida. Não é o nosso padrão, mas é uma família que tem o meu contato. Eles falaram, a doutora tá assim, a última fralda foi tal horário. E eu falei, não, vamos achar um horário para ver vocês. Encaixei ela num horário que era possível e resolvemos a questão, né? Então, é um relacionamento. É uma coisa ótima para o nosso paciente e é uma coisa ótima para a gente como profissional também, porque você tem aquele paciente muito mais próximo de você e trazendo outros novos pacientes. Com certeza, essa é uma família que me divulga para outros possíveis pacientes. Então, o WhatsApp, no fim, ele se torna um vilão para quando a gente não consegue dar conta da demanda, né? Claro, existem momentos que a gente também não dá conta. Muitos, deu uma epidemia aí de um vírus qualquer, a gente às vezes não dá conta. Mas isso é a exceção, né? Na regra, a gente consegue ordenar isso muito tranquilamente. Ou quando você atende um número enorme de pacientes. Por isso que cada vez mais, e vocês vão acompanhar a gente aqui no podcast, a gente defende que você tenha menos pacientes com mais qualidade, porque só você ter milhares de pacientes nem sempre é a solução. Às vezes isso vai trazer mais problemas do que efetivamente solução. Então a gente já entendeu que não necessariamente ele é um vilão, apesar de te trazer um trabalho extra, o horário que você está no consultório, mas o que você acha assim, fundamental para organizar? O que você poderia dar de dicas práticas que te ajudam a organizar o WhatsApp e tornar ele cada vez mais um mocinho nessa história? Ter um WhatsApp Business, você escrever, pode ser num receituário, ter impresso as orientações de uso do WhatsApp, então entregar para a família junto com o seu número as orientações de uso, que horário você vai responder, que você prefere mensagens escritas e não áudios, que você pode encaminhar os exames pelo WhatsApp, mas você tem um determinado horário para ver todos os exames e checar eles. Outra coisa, talvez dentro da sua realidade ter um outro número para que
como acontecia comigo, não ter aquele peso de eu estou falando com você, eu estou falando com uma amiga minha, eu estou falando com a minha mãe e eu estou vendo aquelas mensagens todas correndo, chegando, e aquilo me deixava muito ansiosa. Mari, agora uma perguntinha muito legal que é: qual a foto mais comum que as mães mandam no WhatsApp? Ai, foto de cocô, com certeza. Eu acordo de manhã, tem um cocô lá, lindo, maravilhoso. Aí eu falo assim, não, o cocô tá lindo, pode deixar, tá tudo certo. É isso aí. Se você é pediatra, tem o WhatsApp, né, entrega o seu WhatsApp para os seus pacientes, eu tenho certeza que você tem uma galeria com muitas fotos de cocô. Só um Pinterest de cocô. E uma dica final que eu queria dar para vocês é: a gente precisa ter muito cuidado com essa comunicação que a gente faz, mãe, secretária e a gente. Tem algumas coisas que a mãe só pode trazer para nós mesmas. A gente precisa lembrar do sigilo médico, além de a gente cuidar com os dados, né? Esses dados que estão circulando por conta da LGPD. Então eu oriento aos meus pacientes que situações em que queixas, né, sobre o paciente, foto, principalmente foto, as mães mandam não só foto do cocô, mas mandam às vezes foto de região íntima e tudo mais. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Então eu sempre digo para elas que dúvidas em relação à criança, ela precisa direcionar para mim. Dúvidas mais, ou quando às vezes ela fala assim, a doutora ficou de me enviar um e-book, eu mando muito material digital, ficou de me pediu para eu lembrar de mandar um atestado, alguma coisa assim, ela poderia mandar para a secretária. Mas a gente precisa lembrar que toda a informação do paciente é sigilosa e quando a gente fala de crianças, a gente ainda está falando de dados muito especiais. Então, cuidado com essa dinâmica de às vezes, deixar uma receita em cima da mesa, um atestado em cima ali do balcão que outra pessoa possa ter acesso. Tudo isso é dado do paciente e tudo isso é importante da gente cuidar. Mari, você tem mais alguma dica ou alguma coisa que você queira lembrar aí para os nossos seguidores? Muita gente pergunta se é fundamental dar o WhatsApp. Assim, nós acreditamos que para o nosso trabalho mas eu já vi milhares de pediatras não dar o WhatsApp, utilizar uma outra ferramenta como comunicação por e-mail. E eu acredito que está tudo bem, quem decide isso é você. Porém, eu, Mariana, não conseguiria lidar com a demanda de e-mail. Eu prefiro muito mais responder o WhatsApp e eu acredito que esse é um diferencial. Mas que fique claro que você pode escolher a ferramenta que você deseja para oferecer para os seus pacientes o seu contato. Um e-mail, Telegram, enfim, essas outras formas de comunicação. Excelente. Então hoje a gente viu um pouquinho aqui como manejar, algumas dicas práticas de como desafogar o seu WhatsApp. Falamos o quanto para nós é importante no nosso trabalho e a gente convida vocês para assistir e acompanhar a gente aqui nos próximos episódios do Pediatria Cast.